Boa noite, galera do YouTube. Vou olhar aqui um pouquinho para baixo, porque eu estou também na minha câmera vizinha aqui, tá? Boa noite. Oi, amiga. Esperar o Insta avisar que estou ao vivo. Hoje eu botei um batom rosa para combinar com a minha nova caneca que eu ganhei. Oi, Douglas. Hoje eu resolvi combinar, já que resolvi fazer minha unha hoje, mais apresentável na live, então botei um batonzinho para combinar com a minha caneca. Hoje a minha live vai ser o assunto referente tanto ao curso, das meninas, né? A cor favorita é rosa. Da Clara, por muito tempo, foi a azul. E hoje é rosa. Então, hoje, a minha live é sobre o meu curso e algumas situações que eu recebi na caixinha de pergunta. Algumas situações que eu recebi na caixinha de pergunta do dia a dia e de algumas situações que os pais viveram que não gostaram muito em relação à atitude tanto deles quanto da criança. Então eu pedi para que eles me escrevessem nos stories, na caixinha de pergunta, algumas situações para a gente poder, então, para eu poder comentar um pouco delas sobre aqui sobre fazendo referência sobre os temperamentos da criança na medida do possível, né? Obviamente eu não tenho como saber assim os temperamentos desses pequenos relatos da caixinha de pergunta, mas a gente vai conseguir mencionar aí um pouco sobre isso e em algumas situações difíceis, com certeza, sempre trazendo a base da disciplina positiva de Jane Nelsen, a base da comunicação não violenta, a base dos temperamentos. Então, essas situações eu anotei aqui todas as questões que vieram na caixinha de pergunta para a gente poder comentar um pouco sobre isso hoje, sobre essas situações, porque são situações muito comuns de todo mundo, muito difícil alguma mãe que não tenha vivido essas situações que me relataram aqui nas caixinhas de pergunta. Então, eu vou trazer essas situações aqui para a nossa live, eu vou comentar um pouco com elas. Eu gostaria também da interação de vocês em relação a esses acontecimentos, porque eu também tenho interesse em saber como que vocês reagem, como vocês agem diante dessas situações que é tão comum na casa de todas as famílias, né? E o que me chamou a atenção é que esses relatos, a mãe comenta o que aconteceu e elas sempre terminam com alguma coisa assim, ai, mas me arrependi, ou gritei e me arrependi depois, ou não sabia o que fazer. Então, vou trazer aqui algumas situações, e lembrando que as inscrições do meu curso de temperamento da criança encerra hoje à noite, depois dessa live, vão encerrar as inscrições do curso Temperamento da Criança, onde tu conhece a tua criança a fundo, teu filho a fundo, e aprende, então, a te comunicar com ele e a ter uma relação perfeita com teu filho para sempre, tá? Então, de maneira respeitosa, obediente, sabe? Ele vai te obedecer de forma natural. Então, faltam aí alguns conhecimentos de algumas ferramentas que está toda no meu curso de temperamentos, que encerram hoje à noite. O link está na bio, tá? Então, vou trazer aqui a primeira pergunta da caixinha.
Tá, gente? Oi, boa noite para quem entrou e já saiu, boa noite também. Então, vamos começar com a primeira pergunta que veio da caixinha. Gente, é uma pergunta que eu vejo direto, inclusive os pais colocando até nos stories das crianças jantando, almoçando, e sempre assim, ou com o tablet na mão, ou com a TV ligada, ou a mãe tentando dar comida e a criança com o tablet na mão. Né? Eu, quando possível, até comento esses stories, falando, tira essa tela daí, né? E aí, a resposta sempre que vem disso, é que não tem jeito para comer, tem que ser assim, tem dias que não tem jeito, ou não tem jeito nunca. Então, uma das perguntas que veio foi justamente sobre isso. Na verdade, foram duas, mas muito similares, que é, o meu filho não come sem telas. E sempre que eu tento, vem a gritaria, vem a birra. Então, o que acontece? Ela desiste e volta para as telas. Né? A outra pergunta era muito semelhante também. Não sei o que fazer para o meu filho comer sem telas, porque é sempre somente com o celular na mesa. Então, gente, se tem interesse do pai já mudar de hábito, isso já é uma grande coisa, porque já foi um interesse aí do pai, né? Logicamente, quem colocou esse hábito na criança foi o próprio pai, mas que bom que a gente está sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de evolução, e a gente está sempre tentando fazer o melhor possível. Obviamente, quando ele colocou a tela na primeira vez, foi com o intuito dela comer, dela se nutrir, dela não passar fome. Então, a gente sempre está entrando aí em divergência, em conflitos internos, em tentar equilibrar aí as situações. É sempre dúvidas e culpas eternas de toda mãe, todo pai, né? Tentando sempre fazer o melhor para o filho. Então, como funcionaria a transição de telas, né? Tipo, tirar a tela para o filho comer, prestar atenção no que está comendo. Com base na disciplina positiva, a tela atrapalha realmente na hora da refeição. Por quê? Porque a criança não está aprendendo a comer naquele momento. Ela não está aprendendo nem o que ela está comendo, nem está aprendendo a comer, ela está simplesmente agindo ali por impulso, por sem saber o que ela está fazendo, tá? Porque ela está vidrada naquela tela, as crianças viram um zumbizinho, né? Quando ficam ali vidradas no desenho. Então, ela não aprende a saciedade, quando ela realmente se sacia, ela vai simplesmente enfiando, às vezes ela não tá nem com fome, tá lá a mãe enfiando comida na boca, a criança está distraída. Então, isso não é legal, isso pode, inclusive, criar futuramente compulsão alimentar, porque a gente não sabe quando parar de comer. Olha que sério isso. É muito sério. Então, a criança também não sabe o que ela está comendo, então ela não sabe que não está apreciando aquela, por exemplo, aquela cenoura, ela não está apreciando, ela não está sabendo nem que gosto tem as coisas, ela não sabe nem o que ela está comendo, ela não está prestando atenção naquilo, sabe? Quando a gente está fazendo alguma coisa sem prestar atenção, meio que no automático, sabe? A gente está dirigindo, mas pensando em outra coisa, a gente nem se dá conta que passou pelo mesmo lugar, não sabe nem que está tendo no lugar de tão acostumado que a gente está. Então, é a mesma coisa que funciona com alimentação com tela, tá? É a mesma coisa. Então, dito tudo isso, espero que quem esteja aí achando que está solucionando o problema, espero que, então, eu tenha conseguido esclarecer. Mas, então, o que faz, como que pode fazer para ter essa transição da criança não ter mais esse hábito de tela? Como qualquer hábito, não é uma coisa muito fácil, né? Então, assim, até ontem mesmo, eu estava conversando com um amigo que ele ficou anos viciado em Coca-Cola. E ele demorou muito para conseguir fazer essa transição. Então, gente, não acha que com criança vai ser fácil, porque o que ela coloca aqui? Sempre que tento, tem uma gritaria. Isso é mais do que óbvio, porque ela está acostumada a fazer alguma coisa que lhe dá prazer naquele momento. Então, quando tu tira aquele hábito dela, ela com certeza vai gritar, ela vai reagir do jeito infantil dela, que ela é uma criança, né? Então, ela age do jeito infantil. Então, dito todas esses malefícios da tela enquanto come, como que a gente faz, então, essa transição?
Primeiro, não tem jeito, é desligar mesmo a TV, o celular, tablet, enfim, o que ela está acostumada. É apertar ali no botão para desligar mesmo. E aí, o que mais, né? Porque daí ela vai brigar, ela vai, enfim. A gente tem que ser um pouco persistente com isso. E lógico, gente, aqui eu não sei quantos anos tem o filho delas que elas me escreveram, né? Então, não sei se eles são criancinhas muito pequenas, ou se é de mais de idade, 5, 6 anos. Mas o que dá para conduzir, desde, assim, de repente, de uns 2,5, 5, dar alguns passos aí. Primeiro, transformar o ambiente do almoço, da janta, num ambiente agradável, que ela queira estar junto. Então, conversa com ela. Ó, a mamãe, ou a mamãe e o papai, né? Não sei se tem os dois morando juntos aí, que não é meu caso. Gostaria de ti na mesa, a gente vai participar, a gente vai contar tal história. E aí, então, planeja alguma coisa que ela tá gostando daquele momento. Então, assim, ó, tudo que é atividade, tudo que é transição, tudo que que exige a conexão da criança contigo, tu tem que explicar para ela e prestar atenção o que tá fazendo ela gostar muito naquele momento de fazer. Então, tu traz isso para a mesa, sabe? Por exemplo, a Clara tinha uma época que ela estava sempre com aquele bichinho dela na mão. Então, quando eu queria trazer ela para a mesa, ela podia trazer o bichinho junto. Então, ela ficava com o bichinho do lado, e aí fingia que dava comida para o bichinho, e aí ela comia um pouquinho, então era uma vez para o bichinho, uma vez para ela, uma vez para a mamãe. Então, trazer essa história, trazer esse link que ela tem de alguma coisa que ela está fazendo, que está interessada naquele momento, trazer para o momento da refeição. Se vai existir birra, se ela vai gritar, se ela não vai gostar desse momento de tirar a tela na hora de comer, é super normal. É super normal, porque ela está quebrando um hábito dela. Então, é difícil para a gente como adulto, é difícil para ela como criança. O que a gente pode fazer aí é tentar amenizar um pouco isso para que seja um pouco mais rápida essa transição. Oi, Juan, tudo bem? Boa noite. Oi, Léo. Pietra. Então, a gente pode amenizar. E como que a gente ameniza isso? Trazendo alguma coisa que ela se identifica para a mesa, alguma história, algum brinquedo que não seja eletrônico para a mesa, diz que tu quer a participação dela naquele momento, porque vocês vão conversar sobre uma história específica que ela goste, sabe? Então, transforme esse ambiente de refeição num ambiente agradável para ela, não obriga ela a comer. Então, assim, além de ter desligado a tela, tu também tem que desligar a tua preocupação em fazer ela comer. Porque se já é uma dificuldade para ti tá fazendo a criança comer, e por isso que tu botou a tela, porque eu imagino que os pais que acostumaram a criança a colocar celular, tablet, é porque já vinha com uma dificuldade aí alimentar, né? Então, desliga o botão da preocupação aí de que ela não vai comer, tá? Porque isso é um processo, e todo processo leva um tempo. O que tu pode fazer nesse começo, nessa transição, é sempre ter os alimentos que ela mais gosta de comer, que mais chame a atenção dela naquele momento, para que ela tenha um interesse também maior ali naquele momento de transição, tá? Da tela, porque lembra que é um hábito de muito tempo que ela tá ali comendo, vendo tela, ela tá acostumada a isso. Então, quando ela gritar, se ela chorar, fica firme, não liga a tela, não volta atrás, porque quando tu volta atrás de alguma coisa, tu vai ter um retrabalho de fazer de novo, sabe? Então, é um hábito mesmo, isso independe do temperamento, tá? Porque o intuito aqui é sempre dar referência também aos temperamentos, conforme essas dificuldades aqui que me relataram na caixinha de pergunta, mas isso que eu comentei agora independe do temperamento, tá? Lógico, conhecendo o temperamento dela, vai ajudar um pouco na transição. Por quê? Porque se for um temperamento, por exemplo, um temperamento forte, como um colérico, por exemplo, tu pode dar uma sensação para ela de controle naquele momento, sabe? Então, assim, o que tu quer fazer primeiro? Tu quer comer ou tu quer assistir tela? Eu quero assistir tela. Então, tá bom. Quanto tempo tu quer assistir tela? E ela fala, 2 minutos.
3 minutos. Então tá, então depois dos 3 minutos tu senta na mesa aqui com a mãe, sabe? Então, ajuda muito tu entender o temperamento da criança, porque tu consegue conduzir aí de uma melhor maneira. Mas o que é unânime, que funciona com todo mundo, que deve funcionar, é desligar, então, o aparelho e tentar chamar ela de uma maneira mais atrativa para a mesa e ter paciência. Faça o teste aí, ó, por 10 dias, direto, sem tela, que ela vai se acostumar, tá? Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Espero que eu tenha respondido. A do comer com telas, no caso, comer sem telas. Gritei porque quebrou minha caneca favorita, mas me arrependi. Me arrependi de ter gritado. Gente, coincidência ou não, aqui em casa passei por uma situação bem similar. Graças a Deus já não era na época que eu gritava com a Clara, mas eu entendo. A Clara também quebrou uma caneca minha favorita. Quem não sabe, eu adoro canecas. E eu tinha uma caneca que eu tinha trazido de viagem. E eu compro canecas quando eu vou viajar, porque eu gosto de canecas, mas eu não é para colecionar, é para usar mesmo. Eu gosto de caneca. Ó, tanto que eu tô tomando água aqui em caneca. Eu gosto de caneca. Aí o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que a leitora aqui passou, né? Quebrou minha caneca favorita. A Clara também quebrou minha caneca favorita. Minha caneca tinha trazido de viagem. Era a única que eu tinha aqui em casa, né? E aí, mas o que aconteceu? Aqui ela falou que ela gritou, né? Então, a gente tem aí algumas situações. Por que ela gritou? Por que ela gritou? Se ela gritou e ela não quer gritar, já é um primeiro passo. Tá? Porque o pior é quando grita e acha que é normal gritar. Não é normal gritar. Por mais que você seja uma pessoa de temperamento forte, que nem eu, que também sente necessidade de gritar, sentia, né? Porque hoje eu já sou uma colérica controlada. Mas não é a maneira, não é gritar. Por quê? Porque tu tá reagindo a um acontecimento normal, que é de... porque ela não fez de propósito. Aliás, eu não sei exatamente o que aconteceu. Ela disse que quebrou minha caneca. Eu não sei se ela quebrou sem querer, se ela pegou no armário e jogou no chão. Aqui não tá especificado, tá? Mas no momento que ela disse quebrou minha caneca, eu entendo que ela tenha quebrado de uma maneira não proposital, né? Então, se não é proposital, olha a maneira que a gente reage gritando. Isso não é legal. Por quê? Primeiro, gritar não é legal em nenhuma hipótese, porque ela está aprendendo contigo. Pensa que a criança na primeira infância, do 0 aos 6 anos, ela aprende tudo por imitação. Inclusive, imitação à reação das coisas. Tá? Então, é bem provável que quando acontecer alguma coisa, ela mesma vai ficar braba ou ela vai gritar. E o pior, se ela for de um temperamento introvertido, tu vai estar causando uma dor maior ainda na criança. Por quê? Porque ela já vai ter se sentindo mal por ter quebrado, feito alguma coisa que ela não esperava fazer, que foi quebrar alguma coisa, que talvez tivesse sido a primeira vez na vida dela que ela tivesse quebrado alguma coisa. Talvez ela nem saberia que aquilo quebrasse. Pensa bem, gente. A gente já está super acostumado em saber que isso aqui quebra, que isso aqui é porcelana. A criança, eu não sei quantos anos tem aqui, que ela não comentou, mas a criança não sabe. Ela não sabe que pode quebrar, ela não tem... Por isso que criança muito pequenininha não tem tanto cuidado com as coisas assim, sabe? Cuidado no sentido de pegar com cuidado, de pegar devagarinho, porque ela não sabe o que vai acontecer. Por isso que, inclusive, segundo Montessori, segundo o método Montessori, de Maria Montessori, ela diz, inclusive, para quando a gente dar os alimentos, dar água para a criança pequena, dá em caneca sim, em copo que quebra, em prato que quebra, sabia? E qual é a teoria que ela usa? Ela usa justamente essa teoria, porque a criança, ela não sabe que quebra. Então, ela adquire o cuidado ao longo da vida quando ela vai tendo experiências. Então, se um dia ela pegou uma caneca e quebrou, na próxima vez ela vai ter um cuidado muito maior. E ela aprende mais com experiência do que você dizendo e buzinando na vida dela.
sabe? Então, ela vai aprender conforme o acontecimento, e não conforme aquele monte de palavra que fica jogando no cérebro dela toda hora. Então, quando a leitora diz aqui, ela quebrou minha caneca e eu gritei com ela, olha a quantidade de coisas aí que tu cortou. Se ela for de um temperamento introvertido, tu causou uma dor maior ainda nela, né? Porque ela já se sentiu mal por ter quebrado e depois se sentiu mal por, ai meu Deus, a minha mãe ainda brigou comigo, sabe? Minha mãe ainda gritou comigo. Então ela vai se sentir pior ainda. Se for uma criança de temperamento forte, o que ela aprendeu contigo? Ela aprendeu que tem que gritar mesmo, que a reação que ela tem que ter a alguma coisa de algum acontecimento é reagindo de forma braba, de forma estressada, né? Gritar, é porque ela vai estar te copiando. Então aí não tem realmente nenhum benefício. Mas o que eu quero causar aqui não é um arrependimento maior ainda nessa mãe, porque eu tenho certeza que essa mãe está arrependida, assim como muitas coisas que a gente faz, depois a gente faz e se arrepende, né? Ou a gente pensa melhor. E que bom que ela se arrependeu de ter gritado, tanto que ela escreveu para mim, né? Tipo, eu gritei e me arrependi. Isso é um ótimo sinal, porque o primeiro passo é esse. É tu estar consciente dessas reações que a gente não pode ter. Eu, colérica, entendo. Quem não sabe o que é colérica, gente, tem no meu curso de temperamento, tem todos os tipos de temperamento, eu explico cada um deles, e o colérico é um temperamento forte, tá? Um temperamento que a gente tem vontade de gritar quando alguma coisa não dá certo. Então, quando a pessoa tem esse temperamento, que ela tem essa vontade nata de gritar, eu sei que é muito difícil. E como que a gente faz, então, para a gente não gritar nessa situação? Primeiro, estar consciente, que é o que ela fez ali, ela primeiro passo ficou consciente. E depois, repetição mesmo de controle. O que eu quero dizer com repetição de controle? O nosso cérebro, ele já está acostumado a fazer sempre aquele hábito que a gente faz. Tanto que é hábito o nome, né? Hábito é pela repetição que a gente tem, pelo número de repetições. Então, se tu já está acostumada a gritar quando acontece isso, no começo vai ser mais difícil, vai ser difícil tu conseguir não gritar, mas tu estando consciente disso, tu consegue, porque daí tu pensa, não, vou respirar fundo, né? Vou respirar fundo, vou contar até 3, vou sair de cena. No começo, para eu parar de fazer isso, eu tinha que sair de cena, tá? Então, aconteceu alguma coisa, gente, eu corria, deixava a criança, corria para não gritar. Aí, mas o que começou a acontecer com o tempo? Porque aí o cérebro, ele tem ligações conforme aquilo que tu vai fazendo por repetição. Então tá muito forte aquilo, aquela reação automática na gente. De aconteceu aquela frustração e a gente começou a gritar. Então tá muito forte. O que a gente tem que fazer? A gente tem que enfraquecer essas ligações cerebrais. E como que a gente enfraquece essa ligação cerebral? É a gente fazendo o contrário. E por isso que no começo é muito difícil, porque está muito enfraquecida a reação oposta, que é o reagir com tranquilidade. Está muito enfraquecida no nosso cérebro. Mas a gente tendo consciência disso, a gente consegue fazer de uma maneira mais eficiente. Porque a gente sabe, se a gente gritar, eu vou fortalecer aquilo. Se eu não gritar, eu vou estar fortalecendo o outro lado, que é o que eu quero. Então, toda vez que acontece, a gente no começo vai ser difícil, a gente vai ter vontade de gritar e tal. Depois de um tempo, gente, você vai ver que vai fluir naturalmente. Não vai mais passar essa vontade, porque já vai estar acontecendo a outra ligação. Então, esse caso que ela falou aqui da caneca é justamente sobre isso. Primeiro, em relação a Montessori, que eu comentei aqui, da teoria Montessori, então tudo bem se ela estiver usando uma caneca e quebrar, ela vai estar aprendendo isso. Então, é um ponto positivo. Então, não veja isso como um ponto negativo. Mas era a minha caneca favorita. Bom, ela não descreveu aqui exatamente a história. Mas, se não podia quebrar, aí eu vou dar o meu exemplo, que a Clara também quebrou a minha caneca. Eu deixei a caneca num lugar realmente muito propício dela passar ali e quebrar, tá? Porque estava exatamente da altura dela, perto da mesinha dela, onde ela passa correndo sempre. Então, assim, eu não posso gritar e xingar ela naquele momento, porque ela é uma criança. Na época, ela tinha 1 ano.
assim. Então, ela tinha uma criança, 1 ano e pouquinho, porque ela já caminhava. Então, já tinha 1 ano e pouco, passa por ali. Então, a última coisa que eu poderia ter passado na minha cabeça naquele momento era gritar ou xingar ela, sabe? Então, primeiro lugar, isso. Segundo lugar, se for qualquer copo, qualquer caneca, tudo bem, ela aprendeu ao menos a ter mais cuidado na próxima vez, de segurar as coisas, de levar as coisas para o lugar, tá? Então, é mais um aprendizado para ela de coordenação. E o fato de gritar, então, que ela fala de gritar, condiciona o teu cérebro, que isso também tem a ver com PNL. Para quem não sabe, eu também me formei em PNL. Me formei, na verdade, num curso paralelo, né? Não é formação para dar aulas, mas eu me formei numa pequena formação, digamos assim, num curso de PNL. Então, isso é programação neurolinguística. Quando tu quer agir de alguma outra maneira que não é o teu hábito, tu tem que fazer repetições aquilo, nem que seja forçada no começo, porque depois ela vira uma maneira natural. E é a mesma coisa que acontece com o gritar. E o que acontece com o gritar no cérebro da criança? Gente, causa estresse no cérebro dela. É uma liberação do hormônio do estresse. E o que é o hormônio do estresse? Ele atrapalha o crescimento dela. Porque toda aquela energia que tem de produção de célula para o desenvolvimento vai para adrenalina, para pés e braços para sair correndo, sabe? Porque ativou aquele estado de alerta nela. Então, o gritar não é bom em nenhum momento, também por causa disso, tá? Espero que eu tenha convencido aos pais aí, a gente, a tentar fazer de tudo para não gritar com nossos filhos. Eu sei que nós, de temperamento forte, é mais difícil que isso aconteça. O temperamento melancólico, por exemplo, e fleumático, é mais difícil de ter que controlar essa situação, porque são pessoas que naturalmente não têm essa vontade nata de gritar e ficar bravo com alguma coisa quando acontece de frustração. Bom, gente, vou continuar aqui com as perguntas. Bem-vindo quem está entrando agora. Eu vou assinar até quem já saiu também. A próxima pergunta. Fechou a porta, me contrariando, e eu peguei ela pelo braço. Aqui, oi, Bruna, tudo bem? Ai, tem tua pergunta aqui também. Eu acho que eu já falei. Ah, não falei. Então, essa leitora falou, fechou a porta me contrariando. Ela disse que ela não queria que fechasse a porta, e a criança fechava a porta. Aí ela pedia, não é para fechar a porta, e a criança ia lá e fechava a porta. Eu entrei em contato com ela para saber um pouquinho o que aconteceu sobre esse fechar a porta. O que era isso? Por que estava fechando, né, a porta? E aí ela me disse o seguinte, que ele pediu para brincar, era de manhã cedo, pediu para brincar com... ele gosta de brincar de barquinho, assim, e botar gelo na água, tá? Então ele pediu para brincar, só que era de manhã cedo, ela disse que não. E disse, não vai brincar. E ele foi lá, ficou bravo, fechou a porta. E aí ela disse, não é para fechar a porta, deixa a porta aberta. Aí ele abriu, pá, fechou de novo. Tá, então o que estava acontecendo aí? Ela estava gritando com ele para fechar a porta, e ela estava lá, e ele estava lá, não, tu não me deixou fazer isso, pá, fecha a porta, né? Então o que acontece aí? Provavelmente, pela atitude dele, ele era um temperamento forte, eu acredito que ele seja um colérico só pela atitude que ele teve, tá? Se ele fosse num temperamento mais introvertido, como melancólico e fleumático, talvez ele não tivesse muito essa reação. Mas então, o que aconteceu? Ele ficou frustrado e foi lá e quis se vingar, né? Mas daí, como que foi a resposta dessa mãe? Ela disse, não vai. E aí ele foi lá e fechou. Então, se ela entendesse do temperamento dele, ela não teria falado não. E não só do temperamento. Se ela entendesse um pouco da disciplina positiva, por exemplo, ela pensaria assim, ele não pode brincar assim com gelo, sei lá que horas da manhã, tava frio, enfim. Mas então o que ele pode fazer para brincar de barquinho? Sabe? Então, ela criando uma outra alternativa para atender à vontade dele, cria conexão com a tua criança.
Então vai criar conexão com o filho dela. Por quê? Porque ele vai se sentir ouvido naquele momento. Ah, ela prestou atenção que eu queria muito brincar de barquinho, mas ela me explicou que com o gelo e tal, aquela hora da manhã não podia, mas ela disse que eu podia brincar com o barquinho, por exemplo, na pia do banheiro, né? Fecha aquele negócio, põe uma água morna, podia brincar ali. Só que ela não fez isso, ela simplesmente cortou, não deixou nem ele terminar de responder, disse não. E ele foi lá e o que ele fez? Ele reagiu àquilo que ele acatou, porque ele acatou aquilo como um afronto de não escutar ele, de não ser ouvido. E o que ele fez? Ele reagiu da mesma forma, foi lá, pá, também cortou ela, fechando a porta. Só que aí o que aconteceu? Ela se sentiu no poder de pegar ele pelo braço e tirar dali. Então, mas o que está acontecendo quando ela fez isso? Foi uma forma de agressão? Podemos dizer que foi, porque ela se prevaleceu do tamanho e da força dela naquele momento para fazer isso com ele. Então, mas por que ela fez isso? Porque ela é uma mamãe? Não, gente. Portanto, ela escreveu aqui, ela está buscando ajuda com isso. Não é isso. Bem pelo contrário. Eu não estou aqui para julgar as mães. Eu estou aqui para trazer mais alternativa. Porque o fato dela ter feito isso foi por falta de alternativa e ferramentas positivas para que ela conseguisse conduzir isso. Tá? Então, essa foi a maneira que ela encontrou por falta de alternativas. Então, quando a gente começa a pensar, tentar ser mais criativo para atender as necessidades e vontades dele, cria conexão com a criança, tá? Então, ela jamais poderia usar essa forma de pressão física, porque isso foi uma pressão física que ela fez, tá? Então, a gente não pode se prevalecer disso. Que mais? Bruna, a minha pergunta, na verdade, é como lidar com respostas opostas quase ao mesmo tempo. Como assim, Bruna? Quando fala uma coisa e ela quer outra? Como lidar com respostas opostas? O que significa respostas opostas? Tu responde uma coisa e ela responde outra? Bom, essa da porta, eu espero que eu tenha respondido, mas que realmente ajudaria muito ela a entender o temperamento. E se ele não fosse colérico, e se ele fosse de um temperamento mais fleumático e não tivesse reagido daquela maneira, porque provavelmente ele não teria reagido, essa mãe ia achar que ia estar tudo bem. Ah, ele acatou que eu disse não. Só que, na verdade, ela está aí cortando e podando aquela pequena vontade que um fleumático tem dentro dele, porque ele não tem toda essa vontade de agir como um colérico. Então, estaria sendo pior ainda, porque o colérico reage, ele mostra que ele está ali. Normalmente, são eles que fazem as mães estudarem. Sabia? Vamos ver. Exemplo, eu pergunto se quer água, ela fala sim. E quando levo, ela diz que não. Entra em crise porque eu não entendi ela. Gente, Bruna, realmente é super normal isso. Fala que quer alguma coisa, e daí tu vai lá e aí ela diz que não quer. Faz ela ir contigo. Uma alternativa que eu encontrei com ela, porque a Clara também é assim, né? Uma alternativa que eu fiz é ela ir comigo quando ela quer as coisas, sabe? Então, por exemplo, tu quer perguntar para ela, filha, tu quer um ovo? Quero ovo. Vem cá, vamos fazer com a mãe? Vamos, sabe? Coisas que eu mais ou menos sei que ela vai mudar de ideia depois. Então, mas é super normal. Entra em crise porque eu não entendi ela. Tu entra em crise? Ela pergunta se quer água, ela fala que sim. É assim. É assim. Essa aí provavelmente também seja de um temperamento forte. Tu sabe qual é o temperamento forte? Ela entra em crise. Ela entra em crise porque tu não entendeu ela. Então faz ela ir junto. Faz ela mostrar, tá? No começo, quando eles têm um pouco de dificuldade, sabe quem que ela deve ser? Ela deve ser sanguínea. Porque o sanguíneo, ele tem uma vontade dentro dele de se expressar e ele não consegue, sabe? Ele tem uma vontade de falar e de falar um monte de coisa e ele não consegue se expressar direito. Então, ele entra em conflito isso dentro dele.
Então, ele fica bravo porque as pessoas não estão entendendo ele, sabe? Então, uma dica do sanguíneo é fazer eles irem juntos, é mostrar, assim, não só na fala, sabe? Mostrar em outros sentidos o que eles querem. Tu quer água? Quero. Em que xícara tu quer? Eu quero na xícara rosa. Água gelada? Faz, assim, um monte de pergunta para ver se é aquilo mesmo. Convida ela para ir junto para te mostrar qual copo que tu não entendeu, sabe? E aí vai conduzindo dessa maneira, porque se só perguntar uma vez e ela disser, realmente ela na cabeça dela é outra coisa, que ela não está conseguindo se expressar. E aí ela fica brava, porque ela não conseguiu se expressar. Mas é normal de um temperamento mais úmido, que aí tem no curso tem exatamente as especificações, né, desse tipo de comportamento. Mas ali pelo lado do sanguíneo, assim, pelo lado do sanguíneo fleumático, que é um temperamento mais úmido, eles têm muito essa necessidade de fala, de se expressar. E aí eles às vezes acham que conseguiu se expressar, que conseguiu verbalizar, e na verdade não, na verdade só saiu o sim lá para tua água, mas ela estava já imaginando uma água com gelo, limão espremido, sei lá, entendeu? Então, pede para ela desenhar, pede para ela ir junto, faz um monte de pergunta, estimula ao máximo ela nesse sentido que tu pode. Então, essa a Melissa, não vamos falar o nome, ela que fechou a porta contra a Adriana e pegou ela pelo braço. Então, é isso. Então, primeiro vem a parte do gritar, dessa parte do cérebro, e depois a agressão, a pressão física, realmente, infelizmente, é a realidade de muitas famílias, mas isso acontece muito por falta de opção, tá? Então, não deve ser uma opção. Vamos, sempre quando ele pede alguma coisa e tu não quer dar naquele momento, em vez de tu responder não direto, pensa, não, mas e se ele pudesse fazer de outra maneira? Então, oferece alternativas para ele fazer de outra maneira, faz ele pensar junto, sabe? Então, a saída é por aí para não ocorrer essa pressão física, tá? Porque é uma humilhação para a criança, tá? Porque ela tá sendo impotente naquele momento. Ela não tem a força que tu tem, ela não tem a habilidade que tu tem. Eu pareço uma louca que Bruna, eu super te entendo, porque aqui é muito parecido. Muito parecido, muito parecido. E o outro acabou de dizer que não quer. Aconteceu faz pouco, eu acho que no final de semana, eu fui no restaurante, chegou o garçom e disse assim, quer água? Não. Juro por Deus, o garçom deu as costas, e a Clara, quero água com gás. O garçom acabou de perguntar se tu quer alguma coisa, ela disse que não, sabe? Então, é muito comum, mas uma estratégia que tende a amenizar um pouco isso é dessa maneira aí, tá? Então, minha filha riscou todo o armário de caneta, não soube como reagir. Gente, aí de novo, sabe? A criança, ela tá desenvolvendo. Ela tá querendo testar as habilidades, ela querendo... Do mesmo exemplo que eu dei da caneca, que ela não sabe que quebra, por isso, segundo a teoria de Montessori, é até interessante ela desde pequenininha tomar em caneca de porcelana, né, para ter o cuidado, caso se quebre. É a mesma coisa em relação a qualquer outra utilidade. A gente sabe que essa caneta risca, e a gente já riscou com ela milhões de vezes na vida. Então, para a gente não é interessante, agora, eu não tenho a curiosidade de riscar ela nesse papel, porque eu já sei que ela vai riscar, eu já fiz isso incontáveis vezes. Mas a criança, faz muito pouco tempo que ela recém conseguiu pegar na caneta. Então, para ela só pegar na caneta, já é uma habilidade enorme para ela. Ela já se sente com a autoestima lá em cima quando ela conseguiu fazer igual a mãe dela, só de pegar na caneta. Quem dirá riscar? Então, quando ela começa a riscar, ela vê que riscou o papel, ela pensa, será que essa caneta também risca aqui esse vidro, que é uma mesa de vidro?
Hoje eu não vou tentar riscar no vidro porque eu sei que ela não risca. Mas por que eu sei que ela não risca? Porque um dia na vida eu tentei riscar ela no vidro. Então, a criança está sempre testando as habilidades, as novidades. Para ela é tudo novidade. Então, quando ela viu aquele armário, ela, será que risca esse armário da mesma maneira que riscou o papel? Então, é uma forma de desenvolver que ela está tendo natural. E o que acontece? A nossa primeira intenção em fazer é ficar podando ela querer descobrir e explorar o ambiente dela. Ela quer explorar a caneta e quer explorar se risca em algum lugar. Aí tu deve estar pensando agora, Eva, então eu vou deixar ela riscar minha casa inteira para saber se desenvolve, para saber se risca. Não vou, lógico que não, né, gente? Vou dar um exemplo de uma cliente minha, o que ela fez. Ela tem 3 filhos, agora no home office, ela trabalha em casa e tá sem a babá, né? E aí tem uma criança bem pequena, de mais ou menos 2 anos, outra um pouquinho mais velha e outra mais velha, assim, não sei, deve ter acho que 5 e 6, os dois são bem próximos. E aí, o que ela aconteceu? Ela fazendo home office, via aquelas crianças lá correndo e tal, e aí ela, no meio da live dela, que ela também, né, faz lives e tal, no meio da live dela, ela viu a criança menor pegando a caneta e pegando assim, bem, foi riscar a parede. Ela, meu Deus, ela no meio da live não podia fazer nada. Aí o que ela fez? Como ela é bem adepta já aqui, no meu canal, aqui a gente conversa muito sobre os filhos. Ela, bom, não vou deixar ele de testar algumas habilidades, porém, também eu não vou deixar ele riscar minha casa inteira. Então, o que eu vou fazer? Ela chegou lá, entrou no quarto deles e falou assim, ó, escolham uma parede. Aí ele foi lá e escolheu, eles escolheram, essa aqui, né? Escolheram a parede. Ela, bom, essa parede vocês podem rabiscar do jeito que vocês quiserem, no quarto de vocês. Então, eles tiveram um espaço para riscar a parede, que era isso que eles estavam querendo no momento, testar 300 mil coisas. E outra alternativa, existe tinta de parede que risca de giz. Isso é bem legal também, a minha vizinha que inclusive tem isso, eu acho bem legal. Então, assim, qual é o jeito errado de reagir diante dessa situação? Ela não colocou aqui que ela gritou, tá? Então, eu imagino que ela não tenha gritado, pelo menos, graças a Deus. Porque tu não pode podar esse sentimento, essa vontade deles de desenvolver. O nosso papel é guiar eles no desenvolvimento e não podar eles o desenvolvimento, não podar a criatividade, entendeu? Então, esse é o nosso papel, é conseguir guiar. Então, ela não colocou que gritou, então, graças a Deus, mas a alternativa que eu daria neste momento é estipular algum lugar para ela poder riscar. Oferece diferentes canetas, oferece um lugar específico. Posso até dar um exemplo da Clara, quando ela era pequena, também ela queria pegar a tinta. Graças a Deus era aquarela, porque eu só dava tinta aquarela nessa idade da vida dela, porque eu sabia que não ia sair boa coisa daí. Era aquarela e ela queria testar o quê? Ela queria pintar o chão. Por que ela queria pintar o chão, gente? Porque ela estava já há meses pintando sempre o papel. E aí ela olhou para o chão e falou, será que isso aqui pinta também? É normal. Eu sabia que a aquarela não ia pegar no meu chão aqui, porque o meu chão é aquele bem lisinho, porcelanato, né? Não sei, agora eu não sei se é laminado ou porcelanato. Não, acho que é porcelanato. É bem lisinho. Eu sabia que a aquarela não ia pegar ali. Então, o que eu ia falar para ela? Dizer, não, filha, não vai riscar o chão porque não vai pegar, não sei o quê. Não, gente. A criança tem que ter experiência de vida. É assim que ela constrói as experiências dela e é assim que ela desenvolve. É por experiência e não pelo que tu tá falando para ela que vai acontecer. Então, o que eu fiz? Bom, vou deixar ela riscar meu chão todo? Não. Eu falei para ela assim, seguinte, tá vendo esse quadrado aqui? Ela tô. Então tá, vamos fazer um teste, vamos desenhar esse quadrado aqui. Que cor quer pintar? Aí vem a importância também de saber o temperamento dela, né? A Clara tem um temperamento que ela necessita de controle. Então, o que eu fiz? Em vez de eu dizer para ela, não, tu não vai pintar, tu só vai pintar isso aqui. O que eu fiz? Ah, que legal, filha, vamos pintar sim. Qual quadrado desse tu quer pintar? Escolhe um. Aí ela, opa, né? Tô no controle aqui. Aí ela escolheu um quadrado. Ah, que bom, que cor que tu quer testar?
Ah, quero testar o amarelo. Foi a pior cor ainda que não ia aparecer nunca. Aí ela foi lá e testou aquela cor e realmente não pega. E ela, não dá, não dá. Daí eu, pois é, filho, eu acho que é porque esse chão é liso demais. Ela é liso demais. Eu acho que é por isso. Ah, então tá. E eu, bom, não quer mais pintar. Aí ela não quis mais, porque não parecia. E eu, então tá, vamos limpar agora? Vamos. Ah, então vamos lá, vamos ajudar a mãe a escolher um pano? Ajuda, sabe? Então coloca ela dentro das coisas, coloca ela dentro da atividade, passa com ela. Então isso, então ainda conhecendo o temperamento dela para saber como tu te comunicar com ela, então só tem como sair coisa boa daí. Uma relação incrível, sensacional, tá? Oi, gente. E se ela ver que riscou um pouco, nada mais legal do que riscar mais. Daí tu pode delimitar aquela porta ali do armário. Bom, então tá, quer pintar esse armário aqui? Então, não, armário acho que eu não sei, gente, vamos ver. Não ia falar do armário não, eu acho. Oi, Fran. Tá, gente, então as caixinhas de pergunta, dessas perguntas foram isso. Se tiver alguém com mais alguma dúvida de situação que queira compartilhar aí, aproveita. Tudo isso que eu tô falando agora, vocês vão entender muito mais no meu curso de temperamentos, que estão com as inscrições abertas até hoje, nas últimas horas dessa noite. E lá tu vai conseguir entender e se comunicar com teu filho da melhor maneira, então, para evitar esse monte de situação que me relataram aqui, dos gritos, das birras, da necessidade não atendida, daquele estresse de mãe, sabe? Então, tudo isso, o curso vai te ajudar no dia a dia, todos os dias. Então, estão com as inscrições abertas até hoje à noite. Quem quiser ver minha aula online gratuita, me pede que eu mando o link. Porque dá um resumão bem legal de tudo que vai ter no curso. Então, é bem isso aí. O curso, ele é todo voltado para... porque como que eu cheguei nesse curso, né, gente? Foi o estudo, então, como eu falei aqui, do método Montessori, de Maria Montessori, comunicação não violenta, do temperamento, que é um estudo filosófico de muitos anos atrás, tá? Que ele estuda o ser humano na essência dele, tá? Então, respeitando o desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, o temperamento é isso. Então, todo o curso é baseado nisso, tá? No respeito do ser humano e do indivíduo. Então, vale muito a pena, tá, gente? Então, eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, oi, Nando, entrou no final da minha live, já estava me despedindo. Se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar aí, que eu respondo aqui. Mas eu acho que fiquei bem claro, espero ter ajudado todo mundo. Tem uma dica para criança querer ir dormir, ela odeia e chora. Isso à noite, Bruna, ou de tarde? Na hora de dormir à noite? Sabe assim, ó, aqui também, dependendo do temperamento, tem alguns temperamentos que são um pouco mais difíceis de dormir. Sabe, eu tenho uma amiga que o filho dela já tem, acho que hoje acho que ele já tem uns 8 anos, mas quando ele falou isso pra ela, acho que ele tinha uns 6 anos, mais ou menos. Ele disse assim pra ela, ai mãe, eu queria morar de dia no Brasil e de noite no Japão. Aí ela, ai, por quê? Ai, porque daí, quando eu tivesse que dormir aqui, eu ia pro Japão e não precisava dormir. Sabe? Então, assim, ó, tem crianças que realmente não gostam de dormir. E tem crianças mais dorminhocas. Mas o que eu posso dizer? Eu não conheço muito aí a tua rotina, não conheço muito a personalidade da tua filha, como funciona aí. Mas ela tem, acho que, a idade da Clara, né? Acho que ela tem uns 3 anos. Então, graças a Deus, está facilitando cada vez mais isso aí. Mas o que funciona muito é a rotina, sem dúvida, né? É tu ter sempre uma rotina, ó, depois do banho, tal coisa, sem ficar perguntando muito, sabe? Tipo, vamos dormir agora?
A Clara tem desde de bebezinho, tem uma rotina de sono. Então, ela já sabe, depois do banho, todas as luzes são desligadas e são mesmo. E ela mesma, sozinha, automático, ela vai para a cama. Às vezes nem eu quero que ela vá para a cama, eu quero ficar mais um pouquinho com ela, ela já vai, sabe? Então, e a rotina, ela demora um pouco para ser concretizada, tá? Ainda mais a criança depois ali, maiorzinha, ela demora um pouco. Mas se ter uma rotina, fazer tudo igual todo dia, ela vai se acostumar. Então, qual é a necessidade que daqui a pouco a tua criança em específica tem na hora do sono, né? A Clara, por um tempo, foi história. Hoje, ela já prefere que eu deite na cama dela e ela deite na minha barriga. Então, vai levando isso para a hora do sono. Outras coisas externas que eu gosto muito, que ajuda, é tudo, assim, de energia, sabe? Tinha uma época que Clara também não estava dormindo muito bem. E isso acontece, é muito normal também ter épocas que as nossas crianças não querem muito dormir ou demoram mais para dormir. Isso, chama, pode chamar para escutar. Então, além da rotina, tem coisas externas que funcionam muito, tá? Eu colocava numa fronhazinha, como é que é o nome daquele chá, gente? Chapéu de couro. Chapéu de couro é o nome de um chá. Tu coloca e põe quando ela estiver deitada. Coloca a frequência do sono no teu celular. Eu coloquei muito isso com a Clara. Tu que me acompanha aqui, eu acho que tu sabe, né? Eu botava muito isso ela na hora de dormir. É a frequência certa do sono. Tem... Gente, se eu não me engano, é a alfa para ir relaxando, tá? Isso tem no Spotify, isso ajuda demais também. Outra coisa, aromaterapia. Eu esborrifava, eu mandei fazer floral, será floral que chama? É um esborrifador, assim, que a gente coloca no ar. E de lavanda. Isso ajuda muito. E outra coisa ainda, não, vai apagar a criança, que ajuda muito, é o óleo de lavanda. Aí isso tem que tomar cuidado para passar, porque tem que ter, assim, ó, sei lá, no máximo uma gotinha, ou às vezes passa na tua mão e faz ela dar uma cheiradinha, porque ela vai relaxar muito. Só que, lógico, tu não vai chegar lá, botar a criança à força na cama e começar a fazer isso. Então, por isso que tem um ritual, faz um hábito, uma rotina do sono. Isso é fundamental. Ela dorme bem a noite toda mesmo, parecendo uma máquina de lavar. Então, assim, a rotina do sono é a chave do negócio. É tu ter uma rotina do sono, tu tirar aquele monte de barulho depois. Eu não sei se ela toma banho e vai dormir. Porque tem mães que a rotina é tomar banho, janta e dorme, né? Eu prefiro que a Clara jante, tome banho e durma, porque ela se sujava muito quando comia, enfim. Então, eu prefiro que ela tome banho, bote pijama e durma. Então, ela já criou esse hábito. Então, já tinha o hábito. Eu tinha até uma música, inclusive, do banho, Bruna. Também isso ajuda, porque toda vez que aquela música toca, ela sabe que daí já é a horinha dela, né, banhinho e tal. E também, outra dica, é tu perceber como que tá o sono dela durante o dia. Porque dependendo da idade, pode ser que ela já não precise mais tanto do sono da tarde, dependendo dela, tá? Aí vai depender da criança. Não pode nem vir o pijama, nem o pijama. Ela disse que esse é ruim. Então faz assim, ó, leva ela para escolher um pijama, sabe? Que a Clara, ela só tem 2 pijamas aqui que ela gosta também, que é um da Frozen e outro do Coelho. Então quando ela tá no banho, eu já pergunto para ela, qual pijama tu quer hoje? E aí ela fica até empolgada, assim, ai, o do Coelho, sabe? Eu, do Coelho, então tá, vou lá pegar o do Coelho, sabe? Então faz ela escolher o pijama, faz ela, então tu vai botar o pijama agora, aqui no banheiro ou lá no quarto, sabe? Então vai, e isso é um processo. É a mesma coisa do comer, não sei se estava no começo da minha live que eu estava falando de tirar a tela. No começo,
é mais difícil porque não tem esse hábito. Então, é como a gente também, é difícil a gente criar um hábito novo, né? A gente sabe quanto tempo isso demora. Então, para a criança não é diferente, ainda mais para ela que não sabe controlar as emoções, né? É mais difícil ainda. Então, a gente realmente tem que ter muita paciência aí, mas a receita do bolo é ter o hábito mesmo e criar um ambiente mais agradável possível. Ver o que chama a atenção dela nesse momento, o que faz ela vibrar nesse momento, leva para cama junto, sabe? O que ela tá mais brincando, que ela adora brincar, sabe? Ou comer. A estratégia que eu uso para Clara, para fazer tudo que eu quero, é trazer o que faz ela vibrar naquele momento. Teve uma vez que ela estava amando banana com pasta de amendoim, tá? E aí, o que eu comecei a fazer na hora do sono? Ah, tu quer comer uma banana com pasta antes de dormir? Na cama? E ela quer. Então ela ia correndo para a cama. Ah, então tá, vamos comer a banana e depois a gente deita, tá? Tá. Então tá, vamos lá fazer a banana para depois a gente deitar, sabe? Porque ela estava amando naquele momento. Hoje já não ia funcionar, porque ela não tá gostando mais de banana com pasta. Mas, por exemplo, o que talvez fosse funcionar para ela hoje seria ela deitar na minha barriga agarrada no bichinho dela, que ela adora deitar na minha barriga. Então vamos lá na cama, deitar na barriga, sabe? Então, traz o que ela tá gostando muito naquele momento e leva para cama. Tá? Então, esse é o ponto crucial. Assim. Então tá, gente. Falei. Espero que tenha ajudado bastante aí. Mas entender do temperamento da criança ajuda a conduzir, né? Porque ajuda a conduzir. Eu, com certeza, não conduziria dessa maneira se a Clara não fosse colérica, por exemplo. Seria um pouco diferente. E aí conhecer a criança mesmo, né? Ver o que faz ela vibrar, enfim. Mas então tá, gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente, adoro falar sobre isso. Acho que poderia ficar aqui, ó, horas falando.